O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor Deus nos reúne hoje nesta Basílica Santuário para nos alimentar com Sua palavra e o corpo e o sangue do Seu Filho Jesus Cristo. Assim como Ele falou ao profeta Ezequiel, está falando a cada um de nós também. Filho do homem, como? Comer o quê? Comer a palavra de Deus. Se alimentar com a palavra da vida. Porque ela é como o mel ao paladar. Esta palavra da vida que o Senhor está apresentando ao profeta Ezequiel é uma força para poder saciar a fome, o estômago e anunciar com a mesma força a vontade de Deus. Por isso o profeta é escolhido para anunciar, para se tornar porta-voz do Senhor Deus. O último versículo da primeira leitura de hoje nos diz: Filho do homem, vai, dirige-te à casa de Israel e fala-lhes com as minhas palavras. As palavras que saem da boca do profeta não têm outra finalidade que de anunciar a vontade de Deus. Irmãos e irmãs, o profeta de ontem, o profeta de hoje, somos nós, os cristãos, batizados em nome do Senhor Jesus. Fomos constituídos como profetas para anunciar aos nossos irmãos e irmãs a vontade de Deus. Portanto, não devemos esbanjar à toa as palavras se não for
para anunciar, para transmitir a vontade de Deus aos nossos irmãos e irmãs. Hoje, no Evangelho, os discípulos estão manifestando uma sede muito grande. Qual sede? De grandeza no reino dos céus. Perguntaram a Jesus: Mestre, que é o grande, que é o maior no reino dos céus? Jesus recebeu esta pergunta dos discípulos e vai mostrar, vai explicar como deve se comportar todos aqueles e aquelas que querem crescer, que querem se tornar grandes e maiores no reino dos céus. Esta pergunta é muito belíssima. Poderíamos nos perguntar nós também: temos o mesmo desejo de nos tornar grandes no reino dos céus? Ou então as nossas perguntas são de outra natureza? Nós consideramos como grande, como maior, aquelas pessoas que têm um lugar de honra na sociedade, muito material, muitos recursos, que têm poder, e isto gera uma sociedade de classes. Para Jesus não é isto. O grande no reino de Deus, disse Jesus Cristo, deve ser como uma criança. A medida da grandeza no reino de Deus é uma criança. Como é a criança? A criança é humilde, caracterizada pela simplicidade, pela bondade, a mansidão, a confiança. E Jesus quer que o seu discípulo, que a sua discípula, seja também uma pessoa humilde, uma pessoa que vive na simplicidade, uma pessoa bondosa, uma pessoa revestida de todas as virtudes espirituais para finalmente crescer no reino de Deus. Quais são os sentimentos que habitam o nosso coração? Às vezes nós concebemos a grandeza como um poder para esmagar, para oprimir, para maltratar os outros. A grandeza que Jesus nos mostra hoje se resume nesse fato de ser como crianças. E nós, como cristãos, devemos então, como Jesus, ter uma grande consideração, um grande respeito para com as pessoas simples, para com as crianças, respeitar, amar, proteger, defender essas pessoas humildes, as crianças. O exemplo das crianças representa todas aquelas pessoas desconsideradas na sociedade, porque naquele tempo a criança não tinha muita consideração diante das pessoas. Era oprimida, era desprezada, e Jesus vem trazer esta pessoa da criança para que aquele que quer trabalhar para o reino dos céus não seja uma pessoa que exclua, uma pessoa que discrimina, mas que seja uma pessoa que acolhe. E Jesus fez muito mais. Ele colocou a criança no meio deles. Ele trouxe a criança da periferia para colocá-la no centro. Como para dizer que toda a atenção da comunidade, toda a nossa atenção como cristãos, cristãs, deve se voltar para aquelas pessoas humildes, desprezadas, abandonadas, excluídas à imagem de uma criança.
Meus irmãos e minhas irmãs, estamos vivendo um período muito conturbado, em que pessoas, nós, nos demos o poder de decidir, tomar decisões sobre outras pessoas. Aqui o Evangelho nos revela que cada pessoa é original e insubstituível. É muito importante anotar isso. O segundo exemplo ou parábola do Evangelho de hoje, da ovelha perdida, nos mostra a atenção que Jesus tem para com cada pessoa. Uma ovelha se desgarrou, se perdeu na montanha, e o mestre, o dono, deixou 99 para ir buscar aquela que se perdeu. Por quê? Porque cada uma das ovelhas é original, é insubstituível. Mesma coisa para nós, filhos e filhas de Deus. Cada pessoa humana é única. Portanto, deve ser amada, respeitada e honrada na sua dignidade de filho, de filha de Deus. Seja ela criança, jovem, idoso, toda a pessoa deve ser respeitada. E Jesus nos mostra isto hoje. O cristão que desprezar a vida, saiba que está se afastando daquilo que Jesus nos ensina. A palavra de Deus deve ser o critério para orientar as nossas decisões, as nossas escolhas, a nossa ação. Devemos deixar-nos iluminar com esta palavra de Deus. O profeta recebeu esta recomendação: não seja rebelde como esta banda dos rebeldes. E o Salmo 95, versículo 7, nos diz: se vós ouvirdes hoje a minha voz, não fecheis o coração. Meus irmãos e minhas irmãs, somos convidados nesta noite a abrir o nosso coração, a nos alimentar com esta palavra da vida, a palavra de Deus, e anunciar, tornar-nos defensores da vida, particularmente da vida daquelas pessoas ameaçadas, daquelas pessoas desprezadas, da vida de todas aquelas pessoas que estão em perigo. Se nós ouvirmos esta voz e seguirmos a vontade de Deus, podemos mudar muita coisa na nossa sociedade. O cristão não deve agir como todo mundo. O cristão deve agir conforme Deus quer. Fazer a vontade de Deus. É por isso que vamos implorar nesta noite a intercessão de São Maximiliano Kolbe, aquele que se dedicou e que se consagrou através da vida, através do martírio, através do serviço ao próximo, que ele seja o nosso exemplo e nosso intercessor, para que nós também saibamos servir aos nossos irmãos e irmãs com dedicação e, particularmente, acolher, como Jesus nos recomenda, aquelas pessoas mais humildes, mais desprezadas. Que Nossa Senhora de Nazaré interceda por nós, para que sejamos profetas, sejamos discípulos, discípulas, segundo o coração do seu Filho Jesus Cristo. Seja louvado o santo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.